Hoje, né, o capítulo 33 que a gente vai falar. É um capítulo lindo, o capítulo 33, né? É aquela famosa frase, né? Se o Senhor não for, eu não vou. Eu só quero ir se o Senhor for junto. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Que Moisés fala isso no estudo de hoje, né? Então, é um capítulo lindo. Eu vou falar, fazia tempo que eu não falava, mas hoje eu vou falar. Para quem quiser acompanhar a música, o louvor de hoje é lindo, tem tudo a ver com isso, né? Se Deus não for, eu não quero, né? Então, o nome da música é Se Deus Não Tiver. O nome da cantora é Fernanda Tomadon, né? Para quem quiser ouvir depois o louvor de hoje, né? Porque só o pessoal do Telegram que acaba ouvindo, né? Mas é um louvor lindo e tem tudo a ver com a aula de hoje, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 33 do livro de Êxodo. É lindo esse capítulo. Então eu havia falado, né? A gente lembra que aconteceu lá o absurdo do bezerro de ouro, né? Então Moisés desceu do monte, Deus falou que o povo havia se pervertido, Moisés desceu, foi lá ver o que estava acontecendo, chegou lá e viu que o negócio era mais feio do que ele estava pensando, né? Então quando ele chegou lá, ele viu o bezerro de ouro, a gente lembra que ele queimou o bezerro de ouro, né? Jogou o pó do bezerro de ouro na água, que foi a água do milagre da rocha, né? Então, que Moisés havia batido, então ele jogou ali e eles tomaram essa água. A gente lembra que tudo isso aconteceu. Depois Moisés, né, vendo que o povo não se acalmava, não se satisfazia, a gente lembra, né, que Moisés então não teve jeito, chamou para si, né, foi na porta do arraial e falou, ó, quem tá do meu lado, quem é com Deus, vem pra cá. A gente lembra que só a tribo de Levi foi, ninguém mais foi, nenhuma outra tribo foi, ninguém de nenhuma outra tribo foi. Foi a tribo de Levi em peso ao lado de Moisés, né? Então, neste momento, Moisés falou, vocês hoje estão sendo consagrados a Deus. E em nome de Deus, vocês vão sair, vão matar. Não importa se seja mãe, pai, filho, irmão, vocês vão matar, né? Para a justiça de Deus. Vocês vão sair e matar todo aquele que blasfemou, né? Que insultou a Deus aqui hoje. Então, a gente lembra que morreram 3.000 ali naquele dia, né? Então, foram 3.000 mortos. E depois disso, a gente lembra que Moisés falou, eu vou subir no monte de novo. E eu vou levar ali, né, uma oferta, né? Vou levar ali uma expiação para Deus, né? Não é nem oferta, eu vou levar um sacrifício mesmo, uma expiação para Deus, para tentar limpar vocês do pecado que vocês fizeram. Então a gente lembra que Moisés falou que ia subir no monte. No final da aula anterior a gente viu que Moisés subiu realmente. Quando Moisés subiu, a gente viu que Deus falou, olha, tá bom, né? A gente já viu que Deus já havia aplacado a sua ira com relação a destruir aquele povo. Mas ainda havia uma dúvida, Deus ainda era com aquele povo? Deus não ia destruir mais o povo, mas Deus ainda estava com aquele povo? Aquele povo ia continuar com aquela aliança que Deus havia proposto? Ou Deus havia desistido daquele povo? Então havia essa dúvida ainda, né? Então Moisés não tinha essa certeza ainda. Então agora Moisés sabia que o povo não ia morrer, mas Moisés então tinha que ir lá pedir para Deus não cancelar o contrato, né? Não cancelar o acordo que tinha feito, não rescindir o contrato que tinha feito com o povo e tomar para si aquele povo, né? Então a gente lembra que Moisés sobe e Deus fala o que para Moisés? Olha, meu anjo vai levar você. Moisés, pega o seu povo, né? Que você tirou do Egito, Moisés, e leva para a terra que eu prometi. Meu anjo vai com você. Então, a gente lembra também que no final do capítulo anterior, Deus diz, né, que iria punir esse povo, castigar esse povo, né, que o insultou, que o ofendeu, que blasfemou, né? Então, a gente viu que realmente Moisés deixa claro que Deus cumpriu a palavra dele e visitou esse povo, só que nós não sabemos quando, mas foi visitado. Deus cumpriu a palavra dele como ele sempre cumpre. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa conversa. O que foi conversado lá em cima, no Monte Sinai, com Moisés, com relação ao perdão desse pecado desse povo, né? Então agora a gente vai entender mais o que aconteceu. Foi algo grave e a gente vai ver como foi triste, né? Porque Deus estava querendo habitar no meio desse povo. A gente lembra que Deus, com todo o amor do mundo, tinha mostrado para Moisés como era para ser a casa dele no meio daquele povo.
Deus tinha mostrado como era para ser o tabernáculo. Deus tinha mostrado como era para ser o átrio, como era para ser a Arca da Aliança. Deus tinha mostrado cada coisa em seu detalhe para Moisés e tinha explicado para Moisés como aquilo deveria ser feito. E Deus ia habitar ali naquele lugar, entre esse povo. Então agora a gente vai ver o que vai acontecer, porque Deus ia morar com esse povo, mas agora algo vai acontecer muito triste com esse povo. E a gente vai entender. E mais uma vez Moisés vai interceder. E a gente vê mais uma vez, como a gente viu já na aula passada, o poder de uma intercessão, né? Então diz assim, no capítulo 33, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que você tirou da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Então, o que acontece? A gente lembra que Moisés havia primeiro intercedido para quê? Para que o povo ficasse vivo. Deus queria matar aquele povo, né? Deus estava muito irado, Deus ia matar aquele povo, Moisés entrou com uma intercessão para que aquele povo não morresse. Porém, quando Moisés desceu e viu aquele absurdo que estava acontecendo ali, né? Aquela orgia, tudo aquilo que estava acontecendo ali, surgiu uma dúvida. Moisés pensou: não, Deus está deixando muito claro que esse povo já não é mais dele, ele não chama mais de meu povo. E a gente observa que Deus não fala mais isso mesmo. Deus fala que é o povo de Moisés. Deus está rejeitando esse povo. Então, Moisés se apercebeu disso, né? Então, aqui Deus está querendo dizer o que? Olha, eu não deixei de cumprir a promessa, eu vou cumprir a promessa. Porque eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó. E eu cumpro com o que eu falo. Então, se eu prometi que eu vou fazer, né? A gente lembra, né, que o povo de Israel, quando ouviu os termos do acordo, os termos do contrato, porque Deus leu os termos do acordo antes de selar o acordo, né? Deus leu os termos do contrato antes de selar o contrato, né? A gente lembra até que Moisés leu 2 vezes, né? Primeiro Deus falou em voz alta os 10 mandamentos, o povo ficou com medo, não conseguiu ouvir mais o restante. Então Moisés ouviu sozinho, desceu, falou para o povo fez o quê? As 3 vezes que o povo ouviu: nós concordamos e vamos fazer conforme tudo que Deus falou. E não fizeram, né? E desistiram em pouco tempo, né? Como a gente viu, em 40 dias eles se cansaram, né? Então imagina, né? 40 dias já era muito tempo para eles esperarem. Imagina se eles tivessem esperado, né, o que normalmente se espera, né? Os 20 e poucos anos que Sara esperou, os 20 anos que Rebeca esperou, né? Se eles tivessem esperado os 13 anos que José esperou. Mas eles não tiveram paciência, e 40 dias foi suficiente para eles desistirem da fé deles, né? 40 dias foi suficiente para eles abandonarem a fé deles. Então aqui Deus fala: não, eu não desisti, eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó, né? A gente já viu na aula anterior que Deus fala que não é por amor a esse povo, não é por justiça a esse povo, porque esse povo não merece. Mas é por amor ao próprio nome de Deus. Vai ter uma hora que Deus vai falar: por amor a mim mesmo eu tô deixando vocês irem, porque vocês não merecem. Mas é por amor a mim mesmo, por amor à minha palavra e ao meu caráter, porque eu cumpro o que eu falo, eu tô deixando vocês irem. E é isso que acontece. Então Deus aqui tá falando para Moisés: não, eu vou dar a terra que eu prometi para vocês, vocês vão. Mas Moisés, vai ser o seguinte: você vai pegar esse povo e você vai levar esse povo e vai conduzir esse povo, só que você vai sozinho, porque eu não vou mais, né? Então é isso que Deus vai falar para Moisés: você vai levar esse povo até a terra prometida, Moisés, mas eu não vou junto não. Você vai levar esse povo, mas eu não vou estar com vocês. Então a gente vai ver isso hoje. Aí diz no versículo 2, né? Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora. Eu vou ler o versículo 2 e o 3 para explicar sobre esse anjo. Porque esse anjo não é o mesmo anjo que Deus havia prometido antes, né? Agora é um outro anjo. A gente vai entender isso com calma. No versículo 2, Deus diz, né? Ó, eu vou enviar, Moisés, na frente de vocês, para guiar vocês, né? O anjo, né? E eu vou lançar fora, né, os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não vou subir com vocês. Eu não vou no meio de vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz, né? A gente lembra, é um povo de
cervical dura, né? Um povo que não se inclina, não dobra o pescoço. Então eu não vou com vocês, para que eu não acabe com vocês no caminho. Quando vocês fizerem outra presepada dessa, quando vocês fizerem outra malcriação dessa, outro pecado desse, eu vou consumir vocês. Então, para que eu não mate vocês, eu não vou junto. É isso que Deus fala, né? Aqui, esse anjo que Deus está falando que vai enviar com esse povo, não é o mesmo anjo que Deus havia falado antes. A gente lembra, quando Deus falou antes, o que Deus havia falado? Olha, eu vou mandar para guiar vocês, junto com vocês, um anjo que leva o meu nome. Então, qualquer malcriação, qualquer pecado, qualquer coisa que vocês façam a esse anjo, qualquer ofensa a esse anjo, é uma ofensa a mim. Porque nesse anjo está o meu nome. Então, que anjo era esse? Era Jesus Cristo. Né? Não era Jesus Cristo ainda nessa época esse nome, né? Mas era Jesus ou Cristo, né? A gente vai ver mais pra frente que Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Mas Cristo significa Messias. Então aqui Deus estava falando de Jesus. Jesus estava com esse povo, Jesus guiava esse povo. E agora Deus está falando que Jesus não vai guiar mais esse povo. Quem vai guiar vai ser um outro anjo abaixo de Jesus. É isso que Deus está falando, vai ser um anjo aí abaixo de Jesus, vai guiar vocês. Mas eu não vou estar mais. E a gente lembra que esse anjo que Deus havia falado no início, né? Que eu já vou falar para vocês onde a gente encontra isso, que a gente já estudou. Esse anjo que Deus havia falado no início era um anjo que carregava o nome de Deus. Então era um anjo que, se houvesse ofensa a esse anjo, era como se ofendesse a Deus. Porque ele e Deus eram a mesma coisa. Então era Jesus Cristo esse anjo. E agora não é mais. Deus está falando que esse anjo não vai mais. Por quê? Porque eles ofenderam a Deus. Então agora seria um outro anjo, uma classe de anjo menor. Era isso que ia acontecer com eles. A gente vai ver que a coluna de nuvem e a coluna de fogo que guiava esse povo vai sumir. Né? A gente vai entender agora que isso vai acontecer. Que triste, né? Um Deus que queria habitar no meio daquele povo, né? Que queria ser o centro daquele povo, porque a gente vai ver que o local do tabernáculo é no centro ali das tribos, as tribos ficam em volta do tabernáculo. Um Deus que ia morar ali no centro daquele povo, ia ter a sua casa ali no meio do povo, agora está falando que não vai andar mais com esse povo. É muito triste, por conta da falta de obediência. Bastou 40 dias para esse povo desistir, apostatar, desistir da sua fé. Bastou 40 dias de espera. 40 dias de espera foi muito para esse povo, né? Então aqui Deus diz no versículo 3, tá bom, ó, eu vou mandar um anjo de menor classe, né? Porque Jesus não vai mais com vocês, eu vou mandar um anjo de menor classe com vocês. E esse anjo vai guiar vocês até a terra da promessa. Vocês vão chegar lá, terra que eu prometi pro pai de vocês, né? Para Abraão, Isaac e Jacó, eu vou dar para vocês, mas eu não vou com vocês mais. Porque vocês são um povo cruel, um povo duro, um povo que não se inclina, um povo que não obedece, né? Então, a gente lembra que esse anjo está escrito aonde, né? Deus fala sobre esse anjo aonde? A gente já estudou no livro de Êxodo, no capítulo 23, do versículo 20 ao 33, Deus fala, ó, vai com vocês um anjo que leva o meu nome. Qualquer ofensa a esse anjo é uma ofensa dada a mim. Então não desobedeçam esse anjo, né? Então é isso que Deus fala. E houve aqui uma ofensa a Deus. Então esse anjo se afastou, que é Cristo. Como que a gente sabe que esse anjo é Cristo? No livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 1, diz claramente que era Cristo esse anjo. Não há dúvida. Diz assim, eu vou até ler aqui que eu escrevi. Esse versículo, é só um versículo, é Juízes, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito eu tirei vocês e fiz vocês subirem, né? A gente lembra que eles saem do Egito, né? Eles estão no sul. Então eles saem do Egito, eles vão para Canaã. Para ir para Canaã, eles vão para onde? Sentido norte, para cima, né? Então por isso que fala subir. Então eles saíram do Egito e vão subindo sentido a Canaã, que é norte, que está no norte. Então aqui fala, ó, eu fiz vocês subirem do Egito, né? E eu trouxe vocês à terra que, sob juramento, eu prometi ao pai de vocês, aos pais de vocês, né? E eu mesmo disse que eu nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Que anjo é esse, gente? Um anjo que tem poder de jurar
sobre si mesmo, né, que daria uma terra a um povo, né, e que não jamais destruiria a aliança com aquele povo. Que anjo que está falando aqui? É Deus. Então, no caso, o Filho de Deus, né, é Jesus Cristo aqui que está sendo falado. Então, realmente, esse anjo que guiou esse povo foi Jesus Cristo, né? Então, aqui ele se afasta. Então, Deus fala no versículo 3 do capítulo 33 que agora um novo anjo vai guiar esse povo, mas não é um anjo de uma classe tão próxima de Deus como Jesus Cristo. Então é um anjo inferior. É um anjo inferior ao ponto de que se aquele povo fizesse alguma ofensa, não seria uma ofensa direta a Deus. Porque a gente lembra, quando Jesus Cristo caminhava com aquele povo e guiava aquele povo, o que Deus falou no Êxodo 23? Olha, um anjo meu vai com vocês, mas tomem cuidado, não ofendam esse anjo, não façam nada contra esse anjo, porque nesse anjo está o meu nome. Se vocês fizerem alguma coisa contra ele, será como se estivesse fazendo contra mim, porque eu estou nele, né? Então é isso que Deus fala. Então era Jesus. Então agora Deus fala o quê? Eu vou deixar um anjo inferior, porque se vocês ofenderem o anjo, se vocês fizerem alguma coisa com o anjo, não vai ser considerado uma ofensa contra mim. Então é melhor, como vocês são um povo rebelde, né, um povo que vai acabar sendo consumido pela presença de Deus, então é melhor realmente um anjo inferior com vocês, porque se vocês pisarem na bola de novo, vocês não vão ser consumidos. É isso que Deus está falando. É triste, né? É triste porque um povo que tinha ali a presença de Deus entre eles. Moisés estava lá no monte ouvindo ali como seria feita a casa de Deus para Deus habitar entre esse povo. Agora Deus fala que não vai mais ficar entre esse povo. Aí então no versículo 4, né, o que acontece? Moisés desce. Moisés ouviu isso de Deus, que Deus não está mais com eles, Deus não vai mais andar com eles, Deus vai mandar um ser inferior, que se eles ofenderem não é considerado uma ofensa a Deus. Então, Moisés desce e fala isso para o povo. Fala qual que é a consequência do pecado do povo. O povo pecou e teve uma consequência. Então, Moisés vai descer e vai explicar para o povo. Então, agora no versículo 4 diz... Então, depois que Moisés falou, diz o quê? Ouvindo o povo, né, estas más notícias, que Deus não estaria mais com eles, eles começaram a chorar. Eles começaram a chorar, porque Deus já não estava mais com eles, e nenhum deles vestiu os seus atavios, né? Na verdade, o versículo 5 vai explicar por que eles não vestiram mais os atavios deles, né? Porque o versículo 5 vem para explicar o versículo 4. Atavios são o quê? Enfeites. Então, eles andavam com enfeites, andavam com brincos, andavam com adornos, né? Então, eles tiraram todo enfeite que tinha neles, né? O enfeite, todo enfeite que havia neles significava o quê? Significava festa, significava alegria, felicidade. Então, eles tiraram tudo isso, né? E no versículo 5 vai explicar por que eles tiraram. Não foi espontaneamente que eles tiraram. Deus mandou que eles tirassem todos os enfeites deles, né? E a gente já vai entender por quê. Eu vou falar sobre isso. Então, né, eles prantearam muito quando eles perceberam que Deus os abandonaria, né, não estaria mais com eles ali diretamente. Aí no versículo 5 diz, porquanto, né, eles tiraram os ornamentos deles, eles tiraram os enfeites deles, pois Deus havia dito para Moisés, olha, Moisés, diga para os filhos de Israel que eles são um povo de dura cerviz, né, que se por um momento eu subir no meio de ti, eu vou consumir, né, eles, então eu não vou mais com eles. Então, mas manda eles tirarem deles todos os enfeites, né? Tira todos os enfeites deles, até eu decidir o que eu vou fazer com esse povo. É isso que Deus fala. Então o povo começa a chorar. O povo começa a chorar, porque agora eles se ligaram do que eles fizeram, né? 40 dias bastou para esse povo fazer essa mancada com Deus. 40 dias de espera bastou para eles desistirem, né? Então aqui... Então, depois que Deus fala isso para Moisés, Moisés vai e conta para o povo o que aconteceu, o povo começa a chorar. A gente vai ver que a coluna de nuvem e a coluna de fogo vão embora. Eles tinham ali, na visão deles, clara a presença de Deus no meio deles. A coluna de nuvem e a coluna de fogo era uma presença clara de Deus no meio daquele povo. E elas vão sumir.
não vai ter mais coluna de nuvem, não vai ter mais coluna de fogo. É um povo que eles vão se arrepender, né? Eles vão se arrepender por conta disso que aconteceu. E eles planteiam porque eles perceberam a burrada que eles fizeram e eles afastaram o Deus deles, o Deus que os livrou da escravidão, que os tirou do Egito. Eles perceberam a grande burrada que eles fizeram. Aí no versículo 6 diz, né? É uma coisa interessante de se falar também, porque a gente observa que Deus mandou eles tirarem todos os enfeites, né? Uma coisa que me lembra muito a fala de Jesus Cristo, porque os enfeites foram o que fizeram aquele povo pecar. Então, aquele bezerro de ouro foi criado com os enfeites que eles tinham. Então, aquele bezerro de ouro foi criado com todos os enfeites de ouro que eles tinham, que representavam deuses egípcios, né? Então, o que os levou a pecar? Foram os enfeites que eles tinham. Então, Deus fala o quê? Tira todo enfeite de vocês. Não andem mais com enfeite, né? Então, lembra muito, quando eu estava estudando, né, a aula, eu lembrei muito de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fala, né? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor você subir aos céus e ser salvo com um olho só do que seu corpo inteiro, né, padecer no inferno, né, seu corpo inteiro se perder. Então me lembrou muito isso, sabe? Porque há um intuito aqui, né? Se a gente para pensar, por que Deus mandou esse povo tirar todos os enfeites, todo o ouro, todo o ornamento? Porque foi o que levou esse povo a pecar. Então Deus está mandando tirar aquilo que os levou a pecar, né? Então no versículo 6 continua: então os filhos de Israel tiraram de si, né? Então não usaram mais brincos, não usaram mais enfeites, tiraram de si os seus enfeites, né? Desde o Monte Horebe, que a gente lembra que é o Monte Sinai, né? Em diante. Aí no versículo 7 diz, do versículo 6 ao versículo 7, o que acontece? A Bíblia, né? O original, escrito em hebraico, não existem capítulos, né? Não é separada por capítulo. Não tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo... Não. E não existem versículos. É uma carta, né? Uma escrita, uma carta sem parar. Então, quando a pessoa foi, né, publicar, fazer certinho, ela foi separando. Mas não é assim o original. Então, eu acredito que do versículo 6 ao versículo 7 passou-se um tempo. Por que Deus fala? Ó, manda esse povo tirar todos os enfeites deles, porque eu vou pensar, eu vou ver o que eu vou fazer com esse povo. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer com esse povo, eu não sei ainda o que eu vou fazer, né? Então agora no versículo 7, a impressão que me dá ao estudar esse capítulo é que passou-se um tempo, nada aconteceu, a coluna de nuvem e a coluna de fogo sumiram, porque Deus não está mais entre eles, né? Então sumiu. Deus falou que um anjo ia guiá-los, mas esse anjo não apareceu. A gente vai ver que Moisés vai ficar preocupado. Então Moisés vai perguntar para Deus, Deus, cadê o anjo que o Senhor falou que ia dar para guiar a gente? Eu não tô vendo, eu não vejo ninguém, me ajuda, né? Então Moisés vai conversar com Deus. Então a impressão que me dá ao ler é que a nuvem de coluna sumiu, a coluna de nuvem sumiu, a coluna de fogo sumiu, o povo ficou um tempo lá no Monte Sinai, um tempo no deserto, e não chegou o anjo para guiar esse povo, né? O anjo não apareceu para guiar esse povo, porque acho que Deus estava pensando ainda o que ia fazer. Na verdade, Deus provavelmente estava dando uma oportunidade para esse povo se arrepender de coração sincero, né? Para que Deus voltasse a morar entre esse povo, né? Deus queria habitar entre esse povo. Esse povo foi separado para ser uma nação santa, né? Então, provavelmente foi um período que Deus deu para que esse povo se arrependesse, né? Então, a gente vai observar agora que, ao meu ver, né, a leitura, ao estudo aqui desse capítulo, o que eu penso, o que eu entendo é que houve um tempo aqui, né? Houve um tempo. Eles estavam ali no deserto, não tinha mais coluna de nuvem, não tinha mais coluna de fogo, ninguém veio guiar eles para lugar nenhum, então agora Moisés se preocupa. Então o que acontece? A gente lembra, vou dar uma explicada no que a gente vai ler agora, a gente lembra que Deus havia falado para Moisés como era para construir a casa dele, né? Agora, o que vai acontecer? Deus saiu do meio desse povo. Aí Moisés vai fazer o quê? Moisés vai pegar a tenda dele, a gente vai ver isso. Moisés vai pegar a tenda dele e vai levar para fora do arraial, para longe do arraial, e vai montar lá longe do arraial, fora do arraial, para falar com Deus. Por quê? Porque ele não pode mais falar com Deus ali no meio daquele povo.
porque Deus não está mais com aquele povo. Então Moisés leva para fora do acampamento, né? Então aqui a gente lembra que o acampamento já tinha portão, né? Eles tinham feito ali uma entrada do acampamento. Provavelmente depois daquela guerra que teve com Abimeleque, com Amaleque, né? A gente lembra que já estudou que houve uma guerra ali, uma emboscada, Amaleque veio, fez uma emboscada ali nos fundos do acampamento, e eles foram lá e guerrearam e ganharam, que foi aquela luta, inclusive, que Moisés levantava os braços e vencia, baixava os braços e perdia, né? Então, provavelmente, depois dessa guerra, né, eles fecharam o acampamento ali, né? Eles criaram uma proteção ali, colocaram um portão ali, uma entrada, né? Então havia uma entrada ali, havia um cerco ali onde mostrava que era o acampamento de Israel. O que Moisés faz? Moisés coloca agora uma tenda para falar com Deus fora desse lugar, porque Deus não está mais entre aquele povo. Então Moisés pega a sua tenda e coloca fora do arraial. A gente vai ver isso agora, eu já vou ler para explicar. Então Moisés coloca fora e vai falar com Deus lá fora. Porém essa tenda a gente vai ver que era diferente do tabernáculo de Deus que Deus havia mandado, né? Essa tenda era a tenda do encontro e fala que qualquer um que quisesse conversar com Deus podia ir na tenda, porém tinha que ir fora, porque Deus já não estava entre aquele povo. Só que a gente vai ver que Deus não respondia a ninguém. Deus não vinha falar com ninguém, Deus não respondia a ninguém. Porém, quando Moisés ia, Deus descia como uma coluna de nuvem, aquela coluna de nuvem voltava. Então o que acontece? A coluna de nuvem e a coluna de fogo haviam sumido. Mas quando Moisés ia lá falar com Deus, a coluna de nuvem vinha falar com Moisés. E o povo ficava abismado olhando e começava a adorar aquele Deus que eles haviam rejeitado, né? Então a gente vai ver que isso tudo aconteceu. Né? Nesse meio tempo isso tudo acontece para Moisés ir conversando com Deus devido a esse erro gravíssimo desse povo. Então no versículo 7 diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Ao ler, a impressão que a gente tem é o quê? Moisés todo dia armava essa tenda, né? Porque ela ficava fora do arraial. Ele não ia deixar a tenda de Deus fora do arraial exposta, né? Para chegar alguém e roubar a tenda, né? Para chegar alguém e rasgar, fazer algum dano ali naquela tenda, porque era uma tenda santa, ele falava com Deus naquela tenda. Então Moisés era um homem cuidadoso. A gente vai ver que tinha até um vigia da tenda, ficava uma pessoa vigiando a tenda. Então, eles armavam todo dia. Então, a tenda ficava lá dentro do arraial. Era o dia, eles colocavam a tenda lá fora para falar com Deus fora do arraial. Por quê? Porque Deus não estava mais dentro daquele povo. Então, eles iam para fora do arraial para consultar a Deus. Mas ninguém tinha a resposta de Deus, somente Moisés. Aí diz então, né? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, né? Então, não é só fora ali na entrada do arraial, é bem longe do arraial, para mostrar para aquele povo realmente que Deus já não estava mais ali no meio deles, né? Deus estava bem longe deles, né? Então, isso também era um ensinamento ali para aquele povo, né? E ele chamava essa tenda de tenda da congregação. Então, aqui a gente entende o quê? Que ele armava todo dia essa tenda. Ele armava e desarmava no mesmo dia, para não correr o risco de acontecer algum dano à tenda em que ele falava com Deus. Era uma tenda santa, né? Então, ele armava todo dia lá fora. Aí diz assim: todo aquele que buscava ao Senhor saía para essa tenda, que estava fora do arraial. Então essa tenda não é o tabernáculo de Deus. Essa tenda foi um improviso de Moisés. Por quê? Porque Deus falou que não habitava mais no meio desse povo. Então Moisés tentou criar um jeito de falar com Deus. Então Moisés, provavelmente o Monte Sinai ali, né, estava ali na região do acampamento deles. A gente lembra que eles colocaram o acampamento deles muito próximo ao monte, né? Então Moisés, ele quis criar uma tenda para falar com Deus bem longe do arraial, e o Monte Sinai estava perto. Então ele criou bem longe mesmo para mostrar que Deus havia se distanciado daquele povo por conta da crueldade desse povo, né? Então aqui é bem claro que todo que quisesse falar com Deus, todo que quisesse buscar Deus podia ir nessa tenda, né? Então, qualquer um do povo que quisesse conversar com Deus, falar com Deus, podia ir lá na tenda. Mas é muito claro aqui que Deus não respondia. Então, a pessoa ia lá, falava com Deus, conversava com Deus, mas Deus não respondia. Deus só respondia a Moisés. A gente vai ver como que Deus respondia a Moisés. Aí no versículo 8 diz:
Quando Moisés saía para a tenda, ó, a gente lembra que no versículo 7 fala que qualquer um podia ir lá falar com Deus lá na tenda, mas Deus não aparecia. Mas quando Moisés ia para essa tenda lá fora do arraial, lá longe do arraial, todo o povo se erguia, porque já sabia que algo ia acontecer, né? Era escolhido ali indo falar com Deus, né? O homem escolhido por Deus, né? Para a missão, né? Então, todo o povo se erguia e cada um em pé, na porta da sua tenda, ficavam olhando para Moisés, né? Pelas costas de Moisés, até ele entrar na tenda. Então, Moisés ia e entrava nessa tenda que Moisés havia armado, todo dia ele armava essa tenda, né? Então, quando Moisés se levantava para ir lá falar com Deus, todo mundo já sabia que algo ia acontecer, que Deus ia aparecer. Então, eles iam lá, se erguiam, ficavam de pé para adorar a Deus, né? Então, que triste, né? A gente vê que eles tinham um Deus ali no meio deles, Deus ia habitar entre eles, eles iam criar uma casa para Deus no meio deles, e eles perderam tudo isso, né? Então, Deus agora foi para longe deles. E eles ficavam olhando ao longe Deus se manifestar, porque eles fizeram algo errado. Então no versículo 9 diz: uma vez dentro Moisés da tenda, né? Entrou Moisés na tenda. Sempre que Moisés entrava nessa tenda provisória que ele criou, o que acontecia? A coluna de nuvem aparecia. Então a gente lembra, a coluna de nuvem e a coluna de fogo tinham sumido. Aquele povo estava perdido, Deus não estava mais com eles ali presencialmente, eles não viam mais Deus, a presença de Deus com eles. Então a coluna de nuvem não estava mais para guiar aquele povo, a coluna de fogo não estava mais para guiar aquele povo. Mas quando Moisés entrava nessa tenda provisória que ele criou bem longe do arraial, a coluna de nuvem aparecia e o povo via. Porque o povo entendia que aquilo era a presença de Deus. Então o povo entendeu que eles não precisavam, né, ter criado bezerro nenhum, porque a presença de Deus estava ali o tempo todo. Era aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, representavam ali Deus guiando aquele povo, né? E eles abriram mão disso por causa de um bezerro de ouro. E aqui diz então, né, quando Moisés entrava nessa tenda, a coluna de nuvem aparecia de novo. E ela colocava-se, a coluna de nuvem ficava na porta da tenda e Deus falava com Moisés. E todo mundo ali olhando da porta da sua tenda, né? E no versículo 10 diz: e todo o povo via a coluna de nuvem, que ela ficava parada na porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um da porta da sua tenda adorava a Deus, né? Então, que triste. É triste isso, né? Porque era para estar no meio deles. Era para essa tenda estar ali no meio deles, né? Era para ter um tabernáculo ali no meio deles. Era isso que Deus estava criando. E eles abriram mão disso. Abriram mão disso para criar aquele bezerro de ouro e viver uma festa de orgia, né? E agora eles ficavam vendo ao longe a manifestação de Deus e adorando ao longe um Deus que falou que não iria, que estava tentando rejeitá-los, que não estava ali mais com eles, né? Mas assim, provavelmente tudo isso era um teste, um ensinamento para que aquele povo, né, se arrependesse genuinamente, se arrependesse de coração, né, em verdade, né, e se voltasse realmente a Deus, né, entendesse que o que eles fizeram foi errado. Então no versículo 11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala a seu amigo. Na Bíblia a gente viu também, né, esse termo amigo, que Deus considera um amigo. A gente viu com Abraão. Então a gente vê aqui com Moisés também, né? Então Moisés era como um amigo de Deus. Deus falava face a face com Moisés, como se fala com um amigo, né? Então esse homem era um homem diferenciado. Aí diz aqui: então, né, depois de falar ali com Deus, Moisés voltava para o arraial. Deus já falou ali com Moisés, Moisés já consultou a Deus, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O que acontece? Josué era o vigia da tenda. O que está querendo dizer aqui? Moisés, ele todo dia armava a tenda fora, bem longe do arraial. Mas a tenda ela não podia ficar exposta lá sozinha. Era a tenda sagrada que Moisés falava com Deus. Então não era qualquer coisa. O que acontece? Josué ficava lá vigiando a tenda. Toda vez que a tenda era montada, né, e ficava lá fora, bem longe do arraial, Josué ficava acampado lá para proteger a tenda. Então ele era, né,
um guarda ali da tenda, ele guardava a tenda, ele protegia aquela tenda, ele não se afastava da tenda. Toda vez que a tenda era montada, Josué ficava lá de guarda para proteger aquela tenda. Aí então agora no versículo 12 diz, né? Disse Moisés ao Senhor, né? Então agora a gente vai ver que Moisés está preocupado. Por quê? Porque Deus falou, olha, eu não vou mais com vocês, eu não vou estar mais no meio de vocês, eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo, uma classe inferior, que se vocês ofenderem esse anjo, não vai ser considerado uma ofensa minha. Eu vou mandar esse anjo guiar vocês. O que acontece? Parece que passou um tempo, a coluna de nuvem sumiu, não guia mais o povo. A coluna de fogo sumiu, não guia mais o povo. E o anjo não veio. Então Moisés agora vai ficar preocupado, vai falar, Senhor, o Senhor disse que ia mandar um anjo, que ia mandar alguém para nos guiar. Só que até agora o Senhor não fez nada, me permita conhecer o seu caminho. Eu quero saber qual que é o seu caminho pra gente, qual que é o caminho que o Senhor quer que a gente faça, né? Então agora a gente vai ver que Moisés está preocupado, porque Moisés continua sendo o líder desse povo, Moisés continua guiando esse povo, porém agora Moisés não tem o direcionamento de Deus mais. Então ficou difícil para Moisés realmente. O povo devia ficar perturbando Moisés. E aí, Moisés, a gente vai quando sair daqui? A gente vai para onde agora, Moisés? O que a gente vai fazer, Moisés? E Moisés não sabia, porque Deus não dava direcionamento para Moisés. Porque Deus falou que não ia mais andar com aquele povo. Então no versículo 12, isso que acontece. Moisés vai perguntar para Deus. Aí diz assim, disse Moisés ao Senhor, Senhor, o Senhor me disse, né, para eu subir, né, este povo. Porém, o Senhor não me deste a saber a quem há de enviar comigo. O Senhor me falou para levar esse povo para a terra da promessa, mas o Senhor não me falou quem é que vai me acompanhar, quem é que vai me guiar. O Senhor não me falou, eu estou aqui, ó, não tem mais coluna de nuvem, não tem mais coluna de fogo, não tem anjo, eu não sei, o Senhor não me falou quem vai guiar a gente até lá. Então aqui continua, contudo, o Senhor disse, eu conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me falou que o Senhor vai mandar alguém, né? O Senhor me mandou subir com este povo para Canaã, o Senhor me mandou embora para Canaã com este povo. Mas o Senhor não me fez saber quem é que vai guiar a gente. A coluna de nuvem sumiu, a coluna de fogo sumiu, não tem ninguém guiando a gente, eu não sei quem vai guiar a gente. O Senhor não me responde, não me dá uma direção, eu preciso de uma direção. Eu sou o líder, o Senhor me pôs como líder desse povo, mas o Senhor não me dá um direcionamento, eu preciso de um direcionamento. Senhor, o Senhor mesmo que me disse, que o Senhor me conhece pelo meu nome. O Senhor me disse que o Senhor havia achado graça em mim, né? Então aqui Moisés está fazendo um apelo. Fala assim, Senhor, se é verdade que o Senhor achou graça em mim, se é verdade que o Senhor me conhece pelo meu nome, Senhor, não me deixa sem um direcionamento, me mostra o teu caminho, me mostra para onde eu devo ir, eu não estou entendendo, eu não sei, o Senhor me manda guiar esse povo, mas eu não sei para onde eu tenho que guiar esse povo, eu não sei como que eu tenho que conduzir esse povo. O Senhor, tudo bem, eu entendo, o Senhor está chateado com esse povo, o Senhor está irado com esse povo, mas o Senhor me disse que o Senhor conhece o meu nome, né? Que o Senhor me tem separado, né? O Senhor me disse que achou graça em mim. Então, Senhor, se isso é verdade, se isso realmente é real, me guia, me instrua, me direciona, me mostra qual é o caminho, porque eu não estou entendendo, é isso que Moisés está dizendo. Aí no versículo 13 ele continua, né? Agora, pois, né? Então, Deus, se eu achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que faças saber neste momento o teu caminho. Então, se eu achei realmente graça aos seus olhos, então me mostra o teu caminho, para onde eu devo ir, qual direção eu devo tomar. Eu estou aqui como líder desse povo, eu estou aqui guiando esse povo, eu não sei para onde eu devo ir, né? Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considero que esta nação é teu povo. Senhor, considera essa nação como teu povo, Senhor. Lembra que essa nação é sua, né? Não rejeita este povo, Senhor. Se agrada de novo deles, né? É isso que Moisés está falando. Aí no versículo 14, Deus vai e responde para Moisés. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso, né? Então, Deus responde ao coração de Moisés, né? A gente percebe que Moisés não estava em descanso. Moisés não estava em paz, é isso que está querendo dizer aqui. Moisés não estava em paz e realmente não devia estar. Esse homem devia estar, né, com uma pressão tremenda, né? Eram milhões de pessoas aqui, né? Imagina.
esse povo aqui atordoando Moisés. Então ali o povo estava ali perguntando para Moisés: e aí, Moisés, a gente vai quando? A gente vai sair quando? Para onde a gente vai, Moisés? E agora? E Moisés não sabia o que falar. Moisés era líder, mas não tinha mais direcionamento de Deus para dar, né? Então agora Deus fala: não, Moisés, fica tranquilo, fica calmo, eu vou te dar descanso, você vai voltar a ter paz, fica tranquilo, porque eu é que vou com você, né? Então aqui Deus está tentando acalmar Moisés. O coração de Moisés devia estar aflito aqui, né? Moisés devia estar preocupado, fala: Senhor, eu conheço a ti, mas eu não conheço esse que o Senhor falou que vai conduzir a gente. Me deixa saber quem é esse que vai conduzir a gente, porque eu conheço o Senhor, eu confio no Senhor, né? Então, mas não confio esse que o Senhor falou que vai guiar a gente. Então Deus fala: Moisés, se acalma, eu vou te dar descanso, eu te ouvi, eu mesmo é que vou guiar vocês. Então eu vou guiar vocês de novo, né? Isso que Deus está falando. Aí o que Moisés responde no versículo 15, né? Moisés então disse, né? Quando a gente lê o versículo 14 e 15, parece meio confuso, né? Mas tem uma lógica. No versículo 15 em diante, Moisés está querendo confirmar o que Deus disse, né? É como se Deus estivesse falando: Moisés, eu vou com você. Fica tranquilo, você vai ficar em paz, eu vou com você, vai dar tudo certo. E Moisés, no versículo 15, fala: é mesmo, Senhor, o Senhor tem que ir comigo, porque tem que ser assim, porque assim é que eu fico em paz. Ele está concordando com o que Deus estava falando, né? Então, no versículo 15 ele diz: então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar, né? Então, Senhor, realmente, eu concordo contigo, que bom que o Senhor vai com a gente, porque se o Senhor não vier pessoalmente guiar a gente, eu prefiro não sair daqui. Eu prefiro continuar aqui. Gente, esse homem não está falando qualquer coisa. Esse homem está falando que prefere abandonar a promessa que ele tem na vida dele a ficar sem Deus. Ele fala: não, Senhor, se for para eu sair daqui e pegar a minha promessa sem o Senhor, eu prefiro ficar sem a minha promessa, mas ficar na tua presença, né? Muita gente, às vezes, né, prefere, falaria o quê? Não, Deus não quer ir comigo, mas Deus vai me dar promessa. Ah, então tá bom, né? Deus fique, mas eu recebo a minha promessa, né? O importante é eu receber a minha promessa. Mas Moisés aqui, ele tá abrindo mão da promessa dele pela presença de Deus. Ele fala: não, Senhor, se for para eu chegar lá, no meu rumo, na minha promessa, onde o Senhor me prometeu, sem o Senhor, eu prefiro não ir. Eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro ficar aqui sem a minha promessa, mas com a tua presença, né? É isso que Moisés está dizendo. Mais valioso para mim do que a tua promessa é a tua presença. Então Moisés diz isso, é lindo, né? Então ele diz: então Deus, né? Moisés diz para Deus: então Deus, realmente, se o Senhor não acompanhar a gente pessoalmente, não faz a gente sair daqui. Eu prefiro não sair daqui. Se não for para ir com você, eu não vou, Deus, né? É isso que ele tá falando. Se não for para ir contigo, eu não vou. Pode ser para ir para uma terra que emana leite e mel. Pode ser para ir para o melhor lugar do mundo. Sem ti eu não vou. Eu prefiro ficar aqui no deserto, mas contigo. Eu prefiro passar necessidade no deserto, mas contigo, do que ir para uma terra que emana leite e mel e o Senhor não está comigo. É isso que Moisés está falando. É incrível, é lindo o que Moisés fala, né? Ele abre mão de algo que poderia ser maravilhoso pela presença de Deus. Ele fala: não, mais importante para mim é a tua presença, Deus, do que qualquer outra coisa. Então é lindo o que Moisés fala. Aí no versículo 16 Moisés continua: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, da maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então aqui Moisés está falando: Senhor, como é que a gente vai saber que o Senhor nos ama mesmo, que o Senhor achou graça de nós, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos separou, que o Senhor nos tomou por diferente de todos os outros, se a gente não olhar e ver que o Senhor está conosco? Afinal, não é a tua presença entre nós que nos torna diferentes de todas as outras nações? Não é a tua coluna de nuvem que nos guia e a tua coluna de fogo que nos guia, que nos faz sermos diferentes de todas as outras nações? Não é por olhar para a gente e ver que Deus anda com a gente, que nos faz sermos diferentes das outras nações, meu Deus? Não é isso que nos torna diferentes dos outros? Os outros olharem para a gente e verem que Deus está andando com a gente? Agora, se o Senhor não vier andando com a gente, mostrando a sua presença para a gente, qual diferença que a gente vai ter com relação às outras nações?
Que diferença a gente vai ter em relação às outras nações que também andam e a gente olha e não vê Deus nenhum com eles, sendo que o que nos diferencia é a tua presença, Senhor. Então é lindo, né? O discurso de Moisés para Deus é lindo. Aí no versículo 17 diz: então Deus respondeu para Moisés: eu vou fazer isto também que você está me pedindo. Então Deus está falando: eu vou devolver. Eu vou devolver a coluna de nuvem e eu vou devolver a coluna de fogo. E todos vão ver a minha presença com vocês. Todos vão me ver andando com vocês. Todos vão ver, né, que vocês são um povo diferente. Que vocês são guiados por Deus, que Deus anda com vocês, que Deus os guia, né? Então é isso que Deus está falando: eu vou fazer isso também. Eu te ouvi e eu vou fazer isso. Eu vou devolver minha coluna de nuvem e eu vou devolver a minha coluna de fogo e eu vou guiar vocês pessoalmente, né? Então aqui, né, pessoalmente, quem vai guiar eles? É o anjo que já guiava antes, que é quem? Jesus Cristo, né? Então aqui quem vai guiar e continuar guiando é Jesus eles. Então aqui diz também, né, no versículo 17: porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome, né? Que lindo ouvir isso de Deus, né? Que extraordinário. E Moisés ouviu, né? Falou: não, Moisés, eu vou fazer o que você pediu. Eu vou fazer o que você falou, porque eu conheço você pelo teu nome. Eu sei quem você é. Eu te conheço profundamente, Moisés. É isso que Deus está falando, né? E eu te separei. Eu te separei, Moisés, né? E aqui diz: e eu achei graça, né? Eu achei graça em você, né? Porque achaste graça aos meus olhos, né? Porque eu me agradei de você, Moisés. Porque eu me agradei de você, eu vou te dar o que você está pedindo. É lindo isso. Aí no versículo 18, né, continua: então ele disse, né? Então Moisés vai e diz: Senhor, eu te imploro, me mostra a tua glória, né? É incrível como Moisés é insaciável, né? Moisés podia dizer: eu já conheço muito a Deus, eu já sou muito bom, eu já sou muito próximo, eu entro na tenda e a coluna de nuvem desce para falar comigo, eu tenho muita comunhão com Deus, né? Moisés podia falar tudo isso, né? Mas não. A sede de Moisés é cada vez maior. Moisés sempre pensa: eu posso conhecer mais a Deus. Eu ainda não conheço Deus o bastante. É isso que Moisés pensa. E é lindo isso, né? E nos ensina isso. A gente sempre pode aprender mais de Deus. Não tem como a gente conhecer Deus profundamente. A gente sempre tem mais a aprender de Deus. A gente não conhece Deus em toda a sua glória, né? Não tem como. A gente não conhece Deus perfeitamente, assim. Então a gente sempre tem mais para aprender de Deus. A gente nunca já está cheio, né? A gente sempre tem mais para se encher. E é isso que Moisés ensina. É extraordinário. Moisés é insaciável. Moisés podia falar, né? Não, já tá bom, já conheço muito de Deus, né? Os outros olham para mim e veem, né, que tem muito de Deus comigo, né? Que Deus, eu sou tal, né? Deus me vê diferente, né? Eu sou diferenciado, mas não. Moisés não pensa assim. Moisés pensa: eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Manda mais, Deus. Eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais de ti. Eu quero mais, né? Então, que lindo, né? Extraordinário. Aí no versículo 19 vem: respondeu Deus então, né? Ó, Moisés, eu vou fazer passar por você toda a minha bondade, né? Então, diante de você vai passar toda a minha bondade. Imagina, toda a bondade de Deus passar por Moisés. Moisés receber toda a bondade de Deus. Eita glória! Aí Moisés está ali passando toda a bondade de Deus em Moisés, né? Diante de Moisés, toda a bondade de Deus caindo sobre ele. E diz aqui: e te proclamarei o nome de Deus, né? O nome do Senhor, né? Aqui o tetragrama, né? Aqueles 4 letras, né? No nome de Deus. Aí aqui continua: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Parece meio sem lógica esse final, né? Deus está falando: eu vou passar, né? E vou deixar minha bondade passar em você, né? Não sou eu que vou passar e você tá me vendo aqui andando, né? Mas eu vou deixar minha bondade, né? Você sentir a minha bondade, você vai sentir a minha bondade, né? E te proclamarei o nome do Senhor, né? Então você vai
realmente entender, né? Você vai sentir quem é Deus. Pela bondade de Deus, você vai sentir quem é Deus. Você vai sentir pela minha bondade quem eu sou. Aí aqui Deus fala, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Parece meio sem lógica, mas não é. Deus está querendo dizer, ó Moisés, eu vou deixar isso, eu vou fazer isso, eu vou permitir isso, mas não é porque você merece. Não é porque você, é pela minha graça. Eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. E eu me compadeço de quem eu me compadeço. Não é porque a pessoa merece a minha misericórdia. Não é porque a pessoa merece a minha compaixão. É porque eu decidi ter misericórdia. É porque eu decidi ter compaixão. É porque eu decidi derramar a minha graça. É isso que Deus está falando. Ó, eu vou deixar, Moisés. Você sentiu o que você pediu. Mas saiba que não é por merecimento. Não é porque você merece, Moisés. Não é porque você é diferenciado, não é porque você chegou num nível que merece me ver, merece ver minha bondade, merece ver minha glória, não. Saiba que é por causa da minha graça, porque eu quero te mostrar a minha bondade, eu quero te mostrar parte da minha glória, mas não é porque você mereça, é porque eu quero, né? Então é isso que Deus fala aqui. Aí no versículo 20, Deus acrescenta, né? Mas você não vai poder ver a minha face. Você não vai poder ver o meu rosto. Porque homem nenhum vai ver o meu rosto, vai ver a minha face e vai viver. Ninguém aguentaria ver a minha glória inteira e continuar vivo. Esse corpo mortal, esse corpo humano, esse corpo pecaminoso, né? Esse corpo cheio do pecado original, não aguentaria, não suportaria a minha glória. Então ninguém vai ver a minha face. Aí no versículo 21 continua. Disse mais Deus, né, para Moisés: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha, né? Então aqui não fala assim onde Moisés estava, né? Eu acredito que estava ali na tenda, né? E devia ter alguma rocha ali perto da tenda, né? Porque ele falava com Deus longe, até então ele falava com Deus bem longe do arraial, né? Ele não podia ficar perto do arraial. O Monte Sinai era muito perto do arraial onde ele estava. Então eu acredito que eles estavam longe aqui do arraial, né? E devia ter alguma rocha ali perto de onde eles estavam. E Deus fala, ó, aqui perto de mim tem uma rocha. Então fica sobre essa rocha, né? Aí no versículo 22 Deus continua falando, ó, quando passar a minha glória, eu te colocarei numa fenda da rocha, e com a mão eu te cobrirei, até que eu tenha passado, né? Então, quando eu passar com a minha glória, você vai sentir toda a minha bondade, e vai reconhecer quem é Deus pela minha bondade, e quando eu passar, eu vou colocar a mão, vai ter uma fenda na rocha, eu vou colocar a mão quando eu estiver passando para você, que você não veja a minha face e não morra, e quando eu tirar minha mão, você vai me ver de costas. Então você vai ver as minhas costas. Que extraordinário, né? O que Moisés viu, né? Só Moisés sabe, mas que extraordinário. Eita glória, né? Coisa maravilhosa. Aí aqui Moisés viu, né? As costas, Deus de costas, indo embora. Aí diz, quando passar a minha glória, eu te colocarei numa fenda, né? Num espaçozinho ali da rocha, né? Um buraquinho que dê pra ver um espaçozinho, né? E com a mão eu vou te cobrir até que eu tenha passado, para que você não morra, né? Para você não fique espiando ali no buraquinho, né? E veja o meu rosto. Então, quando eu estiver passando, aí quando eu estiver de costas, você só vai me ver de costas indo embora, né? Aí aqui no versículo 23 fala, depois eu vou tirar a minha mão e você vai me ver pelas minhas costas. Então, você vai ver as minhas costas. Mas a minha face você não vai ver. Então você vai me ver indo embora de costas, né? Extraordinário. Eu falei, esse capítulo é lindo, né? É um capítulo extraordinário, um capítulo muito apaixonante. É um capítulo muito lindo. Então hoje a gente vai finalizar aqui a aula.